A paz de Cristo para todos, sejam bem-vindos aqui para mais uma aula preparatória, classe dos adultos, onde nós falaremos sobre o tema O Juízo contra Sodoma e Gomorra, na lição 5. Eu sou o professor Denis Pereira, presbítero da AD Belém, em Campinas, São Paulo. Atuo com o ensino na igreja há mais de 25 anos e é um prazer semanalmente nos reunirmos aqui. Obrigado pela sua audiência. Você que é veterano como eu ou que está chegando agora, parabéns para todos que amam ensinar, amam formar discípulos de Cristo. Por isso, inscreva-se, ative as notificações, deixe o seu comentário, sugestões, elogios, críticas, qualquer coisa, mas comente, por favor. A minha gratidão a você, líder, professor, pastor, coordenador, superintendente, todos que amam a palavra de Deus, a escola dominical, por nos acompanhar por aqui. Meu contato está aqui embaixo nos comentários e será um prazer receber o seu convite. Nós viajamos ministrando palestras sobre relacionamentos, namoro, noivado, casamento, sexualidade saudável, treinamento de liderança e as pregações que você pode acompanhar aqui no YouTube ou denispereira.ofc no Instagram também. Pegue Bíblia, revista, papel, caneta, bloco de notas e vamos juntos preparar mais esta aula da escola dominical. Lembrando que este material que eu estou colocando aqui ao lado, este material, tá vendo que eu estou mexendo nesse material, que é o PDF desta aula. Eu estou com o meu laptop aqui aberto. Você pode baixar o seu smartphone, que eu estou usando para gravar a aula, ou você pode baixar no laptop também. Gratuito, está aqui no primeiro link. Aqui no primeiro link, aqui embaixo. Primeiro comentário tem um link fixado, é só abrir ele e você acessa este material aqui. Muito bem, aula preparatória, lição 5 adultos, com o tema O Juízo contra Sodoma e Gomorra. Qual é a visão do professor antes de tudo aqui? Essa aula não é sobre destruição, é sobre justiça de Deus, limites da corrupção humana, misericórdia antes do juízo. Deus é amor, mas não é palhaço. Deus é amor, mas não é fantoche. A justiça de Deus, quando se manifesta, ela vai revelar que o ser humano tem limites, a misericórdia de Deus está oferecida e o juízo de Deus está declarado para que os homens façam as suas escolhas, ok? Então, você não vai ensinar história nesta aula, você vai confrontar consciências, tá? Um ponto que eu achei interessante nessa aula é esse ponto aqui da intercessão, quando Abraão negocia com Deus. Abraão, quando fica sabendo que Deus vai destruir a Sodoma e Gomorra, ele negocia, né? Porque Deus avisa ele. E ele negocia com Deus. Ele intercede. A decisão já estava tomada. Mas Deus revela a seu servo o juízo que estava por vir. Diante do que o Senhor faria, Abraão coloca-se na posição de um intercessor. E aí eu queria fazer aqui esta pergunta. Você tem negociado, intercedido com Deus em favor das almas? Parêntese, compaixão para mim. Eu queria que você comentasse aqui embaixo. Compaixão é uma das maiores deficiências da igreja hoje. Falta de compaixão. Ah, morreu, morreu. Ah, mas também não quer nada com Deus. Cuidado. Bom, uma pergunta para você chamar a atenção dos alunos é: estamos vivendo algo parecido hoje? E aí? Hoje nós estamos em um mundo que se parece com Sodoma e Gomorra, ou pior do que Sodoma e Gomorra. O que Deus espera de nós? Estamos sendo influenciados ou estamos firmes? E agora eu convido você a redobrar a sua atenção para a nossa dinâmica com o título Termômetro Moral. Gente, essa dinâmica ficou fantástica. Lembra? Você baixa o PDF aqui, faz na sua sala de aula e traz para mim depois aqui nos comentários as reações, me dá um feedback se funcionou e como funcionou, tá bom? Tá tudo escrito aí para você baixar e fazer lá.
Eu achei fantástico. Bom, objetivo real, que vai além do básico, não é só classificar atitudes, é fazer o aluno perceber que ele também relativiza erros, a sociedade redefine o que é grave, o padrão de Deus é diferente do padrão mundano. Em uma frase, você vai mostrar que o coração humano suaviza o pecado. Bom, o que você vai precisar aqui antes da aula? Uma lista de 10 a 15 situações, que eu vou te falar já já quais são, está escrito aqui. Um termômetro visual, pode ser o termômetro mesmo, ou você pode desenhar ele na lousa, no chão, enfim, pode projetar ele, ok? Um termômetro, ok? Um termômetro. Aí você vai ter uma lista de situações que podem ser estas que você está vendo na tela, ou outras podem ser estas situações. Você pode usar isso aqui como inspiração, ok? Colar na prova, falar mal de alguém, assistir algo impróprio, corrupção financeira, injustiça com alguém, falta de perdão, enfim, ignorar a vontade de Deus, ok? Então, quais os materiais? A lista com estas situações e o termômetro real ou desenhado, enfim. Como que você vai aplicar essa dinâmica? Bom, pessoal, hoje eu vou testar como está o nosso termômetro moral, a nossa temperatura moral. Não é prova, mas pode revelar muita coisa. Temos uma escala que eu quero que... tem uma outra forma de fazer, mas como é uma classe de adultos, você precisa trabalhar também com a criatividade e a imaginação das pessoas. Lembrando que tudo isso cria exatamente a participação deles, que é o que a gente quer. Então, nós temos uma escala leve, médio e grave. Aqui, ó, essa escala está apresentada leve azul, médio amarelo, grave vermelho. É como se fosse um farol, só não tem um verde, né? Leve, médio e grave. Azul, amarelo e vermelho, ok? Você pode fazer as cartolinas, mas aí você teria que entregar uma para cada um para dar certo, entendeu? Tem uma outra forma que é você movimentar a sala. Então, ó, eu vou falar a situação. Quem achar que é leve, é desse lado. Quem achar que é médio, no meio. Quem achar que é grave, é desse lado. Aí fica a teu critério. Ou você usa a imaginação, leve, médio e grave. Aí a cada situação que você apresentar, você vai ter que dizer assim, quem acha que é leve? Quem acha que é médio? Quem acha que é grave? Se você movimentar a sala, ó, você vai falar a situação, ó, quem acha que é grave vai para o lado que é grave, o médio fica aqui no meio e quem é leve fica aqui. Tá entendendo? Tá bem explicadinho isso aqui, né? Bom, você vai então ler as situações e perguntar, isso aqui é leve, médio ou grave? Né? Então, corrupção financeira, é leve, médio ou grave? Colar na prova, falar de alguém. Deixa eles responderem sem corrigir. Gente, a gente precisa aprender que a correção ela faz parte do processo. A gente não está ali só para corrigir. Tem que fazer as pessoas pensarem, refletirem nas suas próprias ações e escolhas. Enquanto eles respondem, você vai observando divergências, justificativas, risadas que também revelam. Depois de algumas respostas, você vai dar uma pausa e vai perguntar para eles, perceberam alguma coisa? Pausa. Coisas que Deus trata como sérias, a gente acha normal. Aqui você pode usar algumas frases. Por exemplo, a gente não abandona o pecado, a gente reclassifica ele. Eu estava aqui pensando nessa aula, por exemplo, o adultério. O adultério há 30 anos atrás, ele era reprovado pela sociedade em geral, a traição. Hoje está romantizado na cultura que a gente tem hoje. O problema, portanto, não é só o erro, é quando ele deixa de parecer erro. Sodoma não caiu de repente, foi se acostumando. Essa é a questão. Quando
a gente vai perdendo o equilíbrio moral, aquilo que antes a gente reprovava, evitava, de pouco em pouco vai absorvendo. A sociedade absorve muito rápido. A igreja demora mais, mas se a igreja não vigiar, ela também absorve. Isso aqui é para gerar toda essa interação entre eles, conduzindo reflexões, fazendo perguntas, deixando eles mesmos responderem. A conexão com a lição é que Sodoma não foi destruída só por um pecado, mas porque o erro virou normal. Eles se acostumaram com o pecado. Transformaram o que não deveriam fazer numa atitude comum do dia a dia. Quando o pecado deixa de chocar, o juízo se aproxima. Talvez o problema não seja o mundo estar pior, mas a gente se acostumar com o pecado. E aí você finaliza com esta pergunta: o que você hoje chama de normal, mas Deus chama de pecado? E aí tem alguns outros pontos aqui que você pode usar para a sua aula e depois finalizando com uma reflexão, com pergunta direta e com oração. E essa pergunta é muito forte. Se Deus analisasse sua vida hoje, você estaria entre os que permanecem ou os que seriam poupados? Pensa nisso, ministra aula para eles com graça de Deus e depois fala para mim as reações, as respostas e o quanto esse nosso projeto está ajudando você. Forte abraço, Deus abençoe, assista a curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até a próxima aula. Deus abençoe vocês.